Beleza, pessoal? Bora lá fazer um conteúdo com vocês. Esse vídeo aqui eu vou ter que fazer um pouco rápido, tá? Apesar de ser um conteúdo bem simples, mas ele é voltado para um pessoal que está iniciando aí. Gente, para começar, esse vídeo provavelmente vai ter que ser dividido, apesar de ser um conteúdo que é fácil para mim, é só montar uma frente e umas costas. Eu vou tentar passar uma visão aqui para duas associações, tá? Inclusive uma delas me gerou um certo respeito, porque eu vi uma senhora falando comigo, né, que ela há anos ela é uma pessoa que já teve posses e tudo, e agora ela está, pelo que eu sei, ela dá alimento ao sábado para 300 pessoas. Então a ideia desse vídeo aqui é dar para eles uma nova visão, tá? Gente, quando você lida com vários profissionais que muitas das vezes não têm experiência, não adianta você buscar uma coisa muito completa, né? Às vezes você não tem uma sequência de máquinas, que é o caso dessas duas associações, uma outra é no Mato Grosso, essa no Amazonas, né? Então vai sempre faltar a parte de manutenção de peças, disso e daquilo. Então você tem que buscar, e também vai faltar no mercado, né? O problema de trabalhar em comunitário é que geralmente vai faltar o mercado para estar comprando, para apresentar o produto. São vários tipos de coisa. Então tem que ser um projeto com financiamento, né? com alguma coisa para poder fazer com que a comunidade prospere e possa criar produtos ali. Mas não é impossível, né? Então esse produto que eu vou mostrar aqui é mais um daqueles que para muitos é bem simples, tá? Mas a ideia que eu quero passar para essas duas comunidades é que muitas das vezes não adianta tentar fazer um vestido de festa, ensinar a fazer isso, fazer aquilo outro para a comunidade, e muitas das vezes faltar, no final das contas, faltar máquinas, faltar conhecimento das pessoas que estão fazendo. Então, como fazer isso? Primeira coisa que vocês devem pensar é que, por ser um projeto comunitário, esse projeto tem que reverter renda. Se essa comunidade é afastada, se essa comunidade é uma comunidade de difícil acesso, ou que tem um pouco mais isolada, não está dentro de um grande centro, uma das coisas bem interessantes de se pensar é estar trabalhando dentro daquilo que é o básico. E para quem está começando a costura, não fica muito procurando o vestido tal, da moda tal, porque muitas das vezes falta material, falta máquina, falta conhecimento. Então existe um treinamento na costura que é necessária, habilidade, e existe um conjunto completo quando você trabalha com muitas pessoas, tá? Quando você está fazendo ali artesanato, tudo bem, mas confecção exige que você tenha o tecido, que você tenha o comprador, que você tenha os modelos, que você tenha as máquinas, que você tenha o pessoal capaz de produzir, tá? Outra coisa que é muito difícil é, para esse tipo de situação, tá? A ideia que eu tento passar aqui, né, é o escoamento daquilo que está sendo produzido. Então, uma mentalidade interessante para esse tipo de associação é buscar produtos em que a própria comunidade tem a necessidade daqueles produtos. O que seriam isso? Poxa, se você está numa região, evidentemente vocês estão comprar roupas fora, tem que comprar tudo fora, né? Uma das linhas interessantes de se pensar é a linha de maternidade, né, de bebê, esse tipo de coisa, de criança, porque a gente sabe que isso faz falta. E a própria comunidade pode estar adquirindo esses produtos para que possa fazer novamente compras, ou até comprar equipamentos, ou olhar outras coisas, levar alguém que saiba, né? Tudo isso custa dinheiro. Então é necessário que essas associações elas já comecem gerando renda. Então uma das maneiras de gerar renda é a própria comunidade produzir aquilo que ela tem interesse, entende? Então, por exemplo, na linha de criança, tem sempre nessas comunidades, né, às vezes uma roupa de bebê é muito cara, uma coisa assim é muito cara, e em alguns modelos, não é que seja fácil, em alguns modelos dá para você trabalhar com uma comunidade com o básico, com a criatividade, né, da própria comunidade, para poder estar vendendo até mesmo, né, um uniforme escolar da região, ou uma roupa de criança, uma roupa para trabalho. Então é isso que vai gerar para vocês, né? Se chegar lá tem uma
alguma coisa para oferecer à própria comunidade, porque o cara às vezes está lá trabalhando no meio da roça, precisa de uma manga comprida, está cortando cana, por exemplo, precisa de uma blusa de manga comprida, e ele não encontra, às vezes o encontro está muito caro. Então essas comunidades poderiam pensar desse jeito, não que devem ser desse jeito, tá? Eu estou aqui dando ideias ao pessoal, porque eu estou vendo a dificuldade de muitos. Um grupo de costureiras se uniu e muitas das vezes faltava o conhecimento. Então você tem que trabalhar o máximo dentro do básico e o máximo de vendas dentro da sua região, porque não adianta muito se produzir, tá? Confecção é assim, olha, para poder fazer esse conteúdo, tá aqui, tá? Então eu tenho que elaborar uma coisa, um produto que eu vá vendê-lo para que eu não perca o meu material, tá? Então a gente tem que trabalhar com essa sequência. Eu estou pensando nesse produto por causa de dois detalhes. Não necessita de uma máquina industrial, e quem foi me relatada, a maioria tem máquina doméstica, outras tem umas ou não tem. Então é o seguinte, vou tentar colocar alguns produtos aqui dentro da linha do básico, que você vai trabalhar com uma, duas máquinas só. Júlio, mas precisa ser exatamente como você fez? Não, você pode melhorar, você pode adaptar novos materiais. E o interessante disso é que roupa de criança, roupas íntimas, roupas de trabalho, a própria comunidade de vocês vai comprar isso, sabe? Porque vai encontrar um preço legal, já é uma renda da própria comunidade, você entendeu? Porque se vocês às vezes vão começando e estão pensando em concorrer com um mercado que já está pronto, preparado, que já tem muita coisa, né? É complicado. Então o que é interessante é a própria comunidade se autodesenvolver dentro do trabalho deles. E esse tipo de conteúdo não dá para ser rápido. Eu vou mostrar aqui só uma ideia para vocês, tá? Essa modelagem aqui eu vou mandar para uma dessas comunidades e vou mandar uma peça dessa de piloto, tá? De mostrar que nem tudo é tão complicado e que nem tudo é tão fácil, mas que pensando e que trabalhando em conjunto para essas associações, eram 3, tá? Uma eu acho que já cortou. Essas associações têm tudo para dar certo, principalmente as associações de regiões mais afastadas, porque da mesma forma que é difícil levar alguma coisa para lá, é difícil para essas pessoas comprarem, tá? Então não estou aqui falando de costureiras ou de pessoas que estão em grandes centros ou associações desse tipo de coisa. Eu estou falando de comunidades que têm necessidade de desenvolvimento, que está buscando uma capacitação diferente do que só a agricultura, do que só a extração ou coisas assim, tá? Eu acho que pode ser uma boa ideia, desde que se bem pensado, bem projetado, tem tudo. E eu vi uma senhora que me admirou muito, né? Depois da família criada, depois de muito tempo, está se dedicando, né? Está lutando para manter a comunidade ativa, tá ok? Então é isso. Eu já vou aproveitar no final aqui, já vou dar uma dica aqui, que é uma coisa bem chata. Vocês estão vendo aqui uma ribana, tá? Essa ribana aqui eu vou utilizar para viés. E eu vou aproveitar, tá? Deixa eu ver se está filmando aí, tá? Eu vou aproveitar para dizer uma coisa aqui. Tem muita gente aí dizendo que se corta viés, me perguntando como se corta viés, uma pergunta bem antiga. Não interessa o tecido que você vai cortar, Júlio, mas a gente corta aí no tecido plano, não sei o quê. Olha, na indústria muito dificilmente nós vamos ficar procurando coisa. O sentido que a gente corta é esse sentido aqui. Tá vendo? Não, aquela camisa lá, né? 7,50? O bolso da camisa... Ah, tá. Uma associação, tá? São costureiras que estão tentando aí começar a trabalhar. Uma comunidade, são duas comunidades que eu fiquei tomando conhecimento da realidade delas. E esse vídeo vai ser um pouquinho longo, tá? Várias etapas, mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir a opinião da dona Dulce aqui e vou também dar algumas comparações aqui. Dona Dulce, beleza? Beleza. Chama um pouquinho mais aqui, que essa câmera não é igual a outra não, que pega o som. Como todo mundo sabe, eu tenho problema com o som, tá? Gente, isso aqui é um conteúdo do mais básico possível. Concorda, dona Dulce? Sim. Esse conteúdo aqui já tem uns 2 anos que eu fiquei de fazer esse conteúdo no canal, mas eu achei tão simples
que acabei tendo que fazer. Só que agora surgiu a oportunidade de fazer. Muitas das vezes a gente tem que, ao contrário de muitos conteúdos, às vezes a gente não pode cortar uma peça só, nós não conseguimos fazer um vídeo com uma peça só. Vários conteúdos no canal já foram perdidos porque às vezes dá um erro numa câmera, a gente não tem como refazer e a gente está em horário de trabalho. Eu vou pedir desculpa pelo barulho, porque aqui está um calor infernal, tá? Mas o que eu quero deixar bem claro aqui sobre esse conteúdo é que ele é específico. Todo vídeo que vocês veem aqui, ele é uma resposta a alguém, tá? O que está acontecendo com essa associação é que eles têm pouco equipamento, estão numa região muito afastada, certo, tá? E qual que é o conselho que a gente dá sobre costura, dona Dulce? Costura tem que começar sempre do básico, né? Para você ganhar habilidade. E o que acontece? Muitas das vezes um não acompanha o outro, o equipamento não acompanha o outro. Então, nesses vídeos, eu vou tentar sempre bater no básico. Apesar de ser o básico, as regras não mudam, tá? A gente vai fazer aqui, como é que é o nome disso? Isso é um tip-top. Tip-top. Vocês veem aí, ó, às vezes, no caso delas, dona Dulce, no caso delas, o que acontece? Elas precisam criar a união, elas precisam criar a peça, elas precisam vender a peça para poder arrecadar novos, para arrecadar fundos, só que a região delas é difícil. A minha ideia que eu dei no início aqui do vídeo, que você não viu, é que não adianta produzir muito ou produzir uma coisa que você não tem venda. Então qual que era a ideia? Como são regiões onde tem uma comunidade inteira, que tem necessidade, pessoal que trabalha e tal, tem que criar coisas básicas que eles possam estar utilizando dentro da própria região para poder estar treinando o restante do pessoal. Concorda comigo? Exatamente. Né? Porque não adianta você fazer, por exemplo, um biquíni, uma tem uma máquina, outra tem a outra. Então aqui a gente vai dar 2 máquinas só. Quais as 2 máquinas que vai entrar aqui, dona Dulce? Aqui nós vamos usar a galoneira e a overlock. Certo. Mas essa peça que nós estamos fazendo, nós podemos modificar ela, tornar ela mais chique? Pode. Pode, né? Pode colocar uma estampa mais elaborada, pode colocar um acabamento embordado, pode, né? Pode fazer a cara que você quiser. Se tem aquelas pessoas, normalmente esse tipo de comunidade, tem aquelas pessoas que gostam de fazer pintura à mão. Isso. Está fazendo um detalhezinho. Só quero dar uma lembrança aqui, dona Dulce, que nesse caso nós estamos ensinando peças para criança. Isso. E peças para criança, nesse caso aqui, o foco aqui é a costura, mas já vou deixar uma dica bem clara. Peças para criança tem que se tomar um cuidado com alergia. O melhor de se trabalhar são fibras naturais, malhas de gramatura bem fina. Evitar muito elastano, muito poliéster. Na verdade, nem recomendável Não é recomendável. Não. Né? A gente vê muita coisa assim, mas aí pega um sol igual está hoje, que está dando 40 graus, quase 50 graus aqui, né? E aí coloca uma criança com um tecido que não transpira, uma coisa assim, deve se pensar, tá? A gente vai partir então agora para a costura. Aparelho de 2 viras, um amigo meu ontem, você viu a foto, né? Sim, ele usou um aparelho com uma vira e 2 agulhas largas. Isso. Deixa eu explicar uma coisa. Quando a gente usa aparelho a gente nunca usa a agulha. Você pode usar, costurar vai costurar. Mas você usa uma agulha. Depois eu vou pedir a dona Dulce para tocar um pedacinho aqui. Você sempre usa as agulhas de forma que ela bata em cima dos tecidos do viés. Se a agulha estiver batendo aqui na ribana, tá vendo? Não faz sentido a costura. Então você não vai usar uma agulha larga, tá? Isso aqui é uma dica. Então o que acontece? Aparelhos de 2 viras você pode usar com uma ou com 2 agulhas. Aparelhos de uma vira só a gente usa com 2 agulhas, tá? Aí o acabamento é esse aqui, ó, tá? E o aparelho é para bater em cima dos viés, fazer fechamento em cima do viés. Se você abrir aqui um pouquinho mais e colocar a agulha larga ali, ó, não faz sentido a costura, tá? Ela só está aqui embolando e dando dor de cabeça para vocês. Então ficou a primeira dica, tá ok? Bora lá. Importante de entender, gente, que costura é sequenciamento. Você pode ir trabalhando, tá, dona Dulce? Não precisa se preocupar comigo, não. Ó, costura é sequenciamento. Enquanto uma costureira está aprendendo a fazer isso, a outra está aprendendo a fazer outra operação, tá? Ó.
sem puxar, né, Ju? Sem Porque puxar, ele não pode se ficar lá, ó. puxado, Olha o viazinho como é que fica bonitinho ali, ó. Né? Ó. Tá retinho. Retinho, tem que ser bem, isso tem que estar bem preso. Ali, gente, ó, esse viés aí nós cortamos, mas geralmente a gente não corta viés. Aqui, ó, a dona Dulce que é terrível comigo aqui, me xingando por causa do meu dedo. Aqui, nessa passagem, ó, o aparelho está, mexe aí no aparelho, dona Dulce, ó, o aparelho tem que estar firme, não pode estar balançando, tá? Então a gente vai fazer isso aqui. Algumas partes eu vou ficar colocando aí num segundo quadrinho aí, para vocês verem o processo todo, tá? E eu vou estar passando para vocês aqui o restante. Regulagem de ponto, gente, é interessante. Nós aqui estamos usando um calcador de Teflon, mas esse calcador desgasta muito, né, dona Dulce? É. Esse eu já estou precisando trocar, né? Mas também ajuda bastante. Depois a gente vai colocar um outro calcador. Eu gosto de usar ele porque quando eu estou costurando tecido preto, ele não marca. Ele não marca muito, né? Mas ele tem um desgaste maior, tá, gente? Ele não é muito baratinho também não, tá? Pelo tanto que ele dura, né? Você não pode deixar ele correr sem tecido embaixo, tá? Tem que ter sempre um tecidinho lá, ó. A dona Dulce para sempre o tecido ali, ó. Olha lá. Então ele não pode ficar correndo só sem nada embaixo, que aí ele vai embora rapidinho, tá? E a parte de baixo lá, o transporte é aço. Eu vou cortar algumas partes aqui, de dica, tá? E vou esperar a dona Dulce passar as mangas aqui, um monte de manga ali. Aí eu vou cortar para ela, uma por uma. Aqui, interessante, tá? Aqui a gente tem um tamanho, é outra coisa que eu quero dizer. Aqui a gente tem 3 tamanhos. Por que a gente tem 3 tamanhos? Tamanho 1 é para bebezinho do primeiro mês. Como criança cresce muito rápido, a gente tem o tamanho 2. Como esse conteúdo é para a associação lá do pessoal do Mato Grosso, essa modelagem aqui eu vou dar para eles, tá? Já vai ser enviado para essa amiga minha aí que conversou comigo. Eu vou doar para ela, mas não é muito comum eu fazer isso. Mas como é um pessoal que está começando, eu sei a realidade deles, essa modelagem eu vou doar para eles junto com uma peça piloto dessa. E o resto a gente vai vender aqui. O que eu estou utilizando aqui? Eu estou utilizando uma malhazinha estampada, tá? Com outra malhazinha nas costas. Dona Dulce, o que você acha? Dá para menina também isso aqui? Dá, né? Não, na verdade... Ela é mais masculininha, não, né? Não? É unissex. É unissex, né? Esse aqui é um modelinho que é unissex. Hoje eu estava conversando com uma amiga de Joinville e ela falou comigo assim, Júlia, a gente dá like porque quer, porque às vezes você não está pedindo, mas a gente ajuda muito, tá? E ajuda também o compartilhamento, e as perguntas, porque se a pessoa não fala isso, nós nunca vamos fazer um negocinho desse aqui. Eu mesmo achei esse conteúdo bem insignificante, mas conversando com as pessoas, acabei tendo aí. Aqui, eu já faço assim, né? Eu vou colocando uma em cima da outra. Vai colocando tudo certinho. Aí vamos supor que é uma associação, a outra está fazendo outra operação, vocês não precisam de muitas máquinas, tem que ter as máquinas corretas, né? Eu posso utilizar outro detalhe aqui, posso fazer a manga posso tornar essa peça completamente chique, gente. Sem necessidade de... eu tenho uma opinião para falar, a questão. A pessoa vai falar assim, mas esse viés ali, ele tá largo. Ele não tá largo. Esse é o viés mais fino que a gente usa. Esse aqui é o tamanho correto para fazer o tip top. Por quê? Porque ele vai botão de pressão lá embaixo. E se o viés for mais fino, ele vai ser muito grosso, o botão não vai segurar. Beleza, pessoal, vamos continuar aqui. Antes de eu começar essa fase aqui, vou dizer, esse é um canal que ele responde as pessoas no momento que pode estar respondendo. E que às vezes não dá para eu poder fazer um vídeo só para responder uma pessoa. Então é por isso que às vezes a gente demora um certo tempo. Tem uma pergunta que eu vou responder a uma menina aqui, que ela me fez, eu vi que ela não tinha experiência. Ela pediu para fazer um vídeo, se pudesse, explicando como reconhecer lado direito e lado esquerdo. Isso é uma coisa muito difícil, principalmente quando você está trabalhando com a ribana como essa, tá? Mas entenda, tá vendo aqui, gente? Esse é o lado direito do tecido. Observe que ele sempre vai dobrar pro lado esquerdo, tá vendo? Então aqui, ó, direito, você puxou a beiradinha do tecido, ele enrolou, o lado que você enrolou, isso aqui ainda ajuda, que isso aqui dá pra gente ver. Mas no caso de uma malha assim, ó, você não vê. A hora que eu puxo aqui, ela tende a enrolar pro lado. Aqui, ó. Essa aqui tá uma contrária à outra. Olha aqui, ó.
ela está enrolando para o lado de dentro. Então ele quer dizer que esse lado aqui é o lado direito dela, ok? Quando a gente faz serviços assim, a gente se perde, né, dona Dulce? Isso. A gente se perde muito. É por isso que eu vim conferir. Não, é porque eu tô com ela de o avesso virado para fora, O né? avesso está virado para fora. Aí eu já fui olhar. Não, tá vendo? Tem que olhar. Já fui olhar. E acontece, depois de pronto, Aí já é. já era. Tá? Tá. Aqui a gente vai fazer a união do ombro. Do ombro. Como é que procede isso? Ó? Modelagem de malha tem pique? Precisa. Por quê? Aqui nós não colocamos etiqueta. Vocês notaram que nós não colocamos etiqueta de centro aqui? E nem vamos colocar. Porque isso vai incomodar a criança. Então se a gente colocar alguma etiqueta vai ser lateralmente aqui, porque, interno. na verdade é uma questão comercial, né? Então no caso, fica a critério da mãe. Normalmente a mãe tira tudo. Eu sou uma pessoa que eu tiro tudo. Etiqueta incomoda. Então eu tiro tudo. As pessoas às vezes trabalham muito pensando na etiqueta. E acaba que é a primeira coisa que a pessoa tira. Retira, tá? Então, é igual aquelas pecinhas de aço, né? Que coloca no vestido. A primeira coisa que acontece é arrebentar dentro da máquina de lavar roupa. Pois é. Aí, ó. Então, seu Júlio, nessa peça, o Suíço, se eu colocar meu pique, né? Não então vou me basear pelo daqui. Aqui é a frente. Nesse modelo, o que acontece? As costas vêm na frente, ó. Vem pra cima aqui, ó, da frente. Tá vendo, ó? Não é o contrário. Uhum. É assim. As costas por cima. Por cima. Porque senão vai ficar assim, ó. Aí fica... É muito comum a gente ver assim, né? Aí fica aquela coisa abrindo aqui, ó. Isso, o normal, o correto é aqui, ó. Por cima. Tá? E é muito comum a gente ver isso, né, então dona? a gente vai usar aqui o pico daqui, ó, como... Né? Referência. Como referência dele, porque esse é o limite, nem mais e nem menos. Tá? Então vocês entenderam, né? A frente, ela vai fazer de novo, vou tornar a repetir. Por isso que os vídeos da gente é bem mais longo, né? Aqui a frente, as costas, eu vou pegar o meu pique aqui e vou colocar aqui, ó, o fim do meu viés. Ó, é aqui, então ele vem assim. Esse é um conteúdo feito exclusivamente pro canal, tá, gente? Ó, aí o que acontece? Ele vai ficar assim, ó, o decotezinho. Olha aí. Né? Tá vendo? E mais um detalhe que é o interessante dessa peça, que muita gente não sabe o porquê que ele é feito dessa maneira. Para poder passar a cabeça da criança. Não, na verdade, não é passar a cabeça da criança. Tem aquelas crianças que às vezes fazem muita melequinha, né? E a mãe não sabe nem como que limpa. Aí você abre aqui, ó, e passa a criança inteira por ele. Aí sai lá embaixo no pé. Aí não sai sujando a criança pra cima. A dona Dulce. Uai. Tá vivendo e aprendendo. Onde passa a cabeça, o corpo passa, né? Pois então. Então tá bom. Bom? Ó, então aqui é assim, ó. Aí, gente, ó. Né? Tá? Aí a gente vai continuar. Engraçado que eu peguei essa malha, a dona Dulce falou, não faça pra beber isso aí, Júlio. Olha como é que ficou bonito, né? Às vezes é um ponto de vista, né, dona Dulce? Na hora essa quase me matou, né? Eu não gostei muito da ideia, não. Eu fui meia contra, né? Totalmente. E nessas horas a gente briga muito, gente. A dona Dulce eu não levo ela pra comprar tecido comigo. Nem eu levo ele pra comprar nada comigo. Difícil. Difícil demais. Aí depois que dá certo, ela fala, não, deu certo. Depois que dá errado também, ela fala, nossa, a culpa é sua.